Convido agora a Sua Excelência Deputado Venâncio Mondlane a usar da palavra. Caro colega, faça favor. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República. Neste momento de insistências, eu vou fazer uma intervenção que, na verdade, vou começar pelo fim, depois para o princípio. Mas uma coisa engraçada, a nossa bancada está muito feliz com as questões que foram colocadas, porque foram questões cirúrgicas. É a primeira vez que eu vejo o Ministro da Agricultura, digamos, totalmente inativo e a fugir das questões essenciais. Portanto, a pergunta colocada foi muito clara e precisa, era sobre relatório econômico e financeiro do FNDES, com os seus subprodutos, naturalmente, o Mosbio, o Mosland e o Sustenta. Esta que era a questão da RENAM. Não era um relatório agronômico, não era um relatório nutricional ou de outra natureza. E sobre a pergunta da RENAM, absolutamente um redondo zero. Primeira vez que eu vejo o Super-Ministro numa camisa de forças. Estamos felizes por isso. Mas em relação à agricultura, é preciso ficar aqui muito bem claro. FNDES são 80% dos fundos são do Banco Mundial. É preciso percebermos qual é que é a lógica, qual é que é a agenda do Banco Mundial em relação à agricultura da África subsaariana. E isto é da cartilha da mais básica, quer dizer, não é a grande revelação dizer isto. O Banco Mundial não tem absolutamente nenhum interesse em alavancar a agricultura na África subsaariana. Portanto, quem tiver a ilusão de que qualquer parceria com o Banco Mundial vai impulsionar a agricultura, realmente está redondamente iludido. O Banco Mundial tem praticamente 3 vetores de atuação na África em relação à agricultura. O primeiro é promover uma agricultura voltada para a exportação. Isso está claro. Ponto número 1. É por isso que os próprios resultados do Sustenta, e não só, os resultados do inquérito agrário integrado, demonstram que houve evolução nas culturas de exportação, mas não no comércio interno na agricultura. Isto é resposta direta daquilo que é a cartilha da agenda do Banco Mundial, que é a agricultura de exportação e não o comércio externo. E os resultados do Sustenta mostram isso. Número 2, o Banco Mundial está voltado mais para a mecanização agrícola e não propriamente a agricultura de subsistência. Por isso, que os resultados do Sustenta mostram que o impacto que houve, tanto na produção como na produtividade, é mais nos passes e não nos passos, nos pequenos agricultores. Isto está claríssimo, todos os resultados mostram isso. E por último, e isto não é dito politicamente, é exatamente criar apoio político aos regimes com os quais o Banco Mundial está tranquilo com eles. Está tranquilo com o regime da Frelimo. É preciso criar uma linha de financiamento para manter esse apoio político. É por isso que 80% desse valor é off-budget. Praticamente é quase fundo perdido. Daí que o Banco Mundial, que é tão rigoroso nos seus critérios de prestação de contas e transparência, que é digamos assim, é o arauto da transparência financeira a nível mundial, em relação ao FNDES, está a tolerar 7 anos de inexistência de prestação de contas económicas e financeiras ao povo moçambicano. Então, nós temos um fundo, que é um super fundo, que não é só do Ministério da Agricultura, isto está a gerir praticamente, é um fundo que atravessa 2 ministérios, atravessa o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, é um super fundo, mas que nunca apresentou, até hoje, nenhum relatório e contas ao povo moçambicano, que diz representar esse povo. E vejam só uma coisa, é que o próprio estatuto do fundo, é claro, quer dizer, nunca deixou dúvidas. O decreto que criou o fundo, que é o decreto 6/2016, é muito claro em relação a esta questão da prestação de contas. Portanto, o artigo 15 diz claramente como é que se faz a gestão financeira e orçamental.
Não vou aqui ler para não cansar as pessoas. O artigo 17 fala da fiscalização das contas. O artigo 18 fala da auditoria interna. E tudo isto tem que ser prestado anualmente. Está claro, desde 2016 isto está claro. Nunca o fizeram, porque realmente há esta impunidade quase que doentia e patológica que existe neste regime. Portanto, esta é que é a grande questão. Mas eu estava a dizer, em relação ao Banco Mundial, criar apoio político ao regime, está claro. O trabalho, e até aqui vou citar para não dizerem que estou a inventar, uma das publicações da OMR, que é o destaque número 210, podem fixar isto, fez uma pesquisa naquilo que é o projeto da avaliação intercalar do Sustenta e descobriu uma coisa, os passes que são beneficiários dos tratores, das sementes melhoradas e do microcrédito, os passes, 100% dos passes entrevistados são membros do Partido Frelimo. Portanto, isso tudo conjuga em que os 3 vetores da atuação do Banco Mundial na África Subsaariana é justamente o que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável está a fazer. Portanto, está a cumprir uma agenda subversiva do Banco Mundial em relação à agricultura em África, que é manter a agricultura estacionária, manter a agricultura no mínimo possível. E mais, criando isto, o apoio político, também criar aquilo que o intelectual, ainda estamos a conversar ontem, arranjou uma expressão muito boa, que é criar bases para uma crise de baixa intensidade. Portanto, esta questão é para quê? Justamente para evitar greves, para evitar levantamentos populacionais. Então, os tais passes que têm influência na população vão tendo esses fundos praticamente a custo zero, a fundo perdido, e vão criando baixa intensidade política e social. Portanto, queria deixar muito bem claro para toda a gente qual é o objetivo, qual é a agenda do Banco Mundial. Portanto, quando se vem falar do Banco Mundial, do jeito que se fala, é preciso saber que, na verdade, é cumprimento de uma agenda que visa a manutenção do subdesenvolvimento. Portanto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável é essa cartilha. Da mesma forma, é a mesma cartilha que nós temos no Banco Central. O Banco Central, o governador Zandamela, é o satélite do FMI. E todas as medidas que ele vai tomando é justamente a manutenção do subdesenvolvimento do país. É por isso que você tem reservas obrigatórias no Banco Central, 25% de reservas obrigatórias. Quer dizer, secar a liquidez no mercado, para quê? Para aumentar a taxa de juros, 30% de taxa de juros. O que é isto? Como é que um Banco Central está falido? Como é que fala um Banco Central? Portanto, tudo isto é um jogo, todo ele bem encadeado para a médio e longo prazo, arrastar e manter o país justamente no mesmo ciclo de pobreza, para não sair disso. Agora, em relação à questão central que nós colocamos, relativamente à prestação de contas, é realmente grave. Quer dizer, nós estamos a falar de mais ou menos cerca de 350 milhões de dólares. Né? A primeira fase do Sustenta, que era em 2 províncias de Nampula e Zambésia, de 40 milhões de dólares. Depois a segunda fase, cerca de 145 mil milhões de meticais, que representa 283 milhões de dólares. Somando tudo, é mais ou menos 350, 300 milhões de dólares, que é, digamos, o orçamento previsto para este projeto. Uma das coisas que tem que ser colocada aqui é que quem não deve, não teme. E eu digo uma coisa, se todos os anos o FNDES apresenta contas ao Banco Mundial, se todos os anos há auditoria administrativa, qual é o receio e o medo, depois da Assembleia apresentar estas perguntas, de trazer os relatórios de auditoria que são apresentados ao longo destes 7 anos? Qual é o problema disto? Se está-se à espera de dizer que agora está num processo de auditoria internacional para a certificação das contas que vai começar em 2023, quer dizer, eu acho que nós atingimos o ponto mais alto, digamos, do ridículo em matéria de gestão pública, não é? Então, também queria aqui referir a um assunto. A relação entre os produtores e o fundo é feito através dos chamados técnicos extensionistas. E o ministro falou muito bem da grande contratação que foi feita na altura da pandemia, foi quase 2.158, né, sendo muito preciso, extensionistas contratados em 2020.
E é a base de sucesso do projeto do Sustenta. Mas a questão é, como é que está a questão dos extensionistas? Isto era muito importante nós vermos. Estes extensionistas, neste momento de que tanto se fala, aquilo é um barril de pólvora que nós temos. Os extensionistas, sobretudo os contratados, a partir de 2020, a situação está realmente caótica. Primeiro, a média de salário dos extensionistas de formação média anda aí por volta de 17 mil meticais. Estes extensionistas não descontam para a Segurança Social. Estes extensionistas, a partir de janeiro deste ano, não têm combustível. Aquelas motorizadas que se falam, eles têm que abastecer as motorizadas com fundos próprios. Estes extensionistas têm cerca de 3 meses de atraso de salário. Estes extensionistas de que nós estamos a falar, quando têm acidentes com aquelas motas, não têm nenhum seguro de saúde, não têm assistência médica medicamentosa. E a minha pergunta é, como é que o Ministério está a receber relatórios diários de extensionistas que não têm condições de trabalho absolutamente nenhumas? Lógico, os relatórios são produzidos, são enviados e não correspondem exatamente ao que acontece no terreno. E esta deve ser a razão pela qual é apresentado aquele relatório sobre a nutrição, que mostra as 3 refeições para 90% da população, porque os extensionistas não fazem o trabalho, não têm condições de trabalho. Isto está provado, isto. E eles sabem muito bem disto. Portanto, o FAR, neste momento, o FAR, onde os extensionistas estão ligados à diretora-geral do FAR, até temos acompanhado screenshots, que quando eles colocam essas questões da diretora-geral do FAR, há insultos nos 3 grupos do WhatsApp, são maltratados, há ameaças, é uma grande confusão, aquilo é uma coisa caótica. Portanto, uma coisa são estes relatórios que são nos apresentados de forma, com todo o marketing digital, parece tudo bonito, mas isto aqui é um barril de pólvora, é uma outra versão atualizada das dívidas ocultas. Quer dizer, temos 250 milhões de dólares que vão ficar como dívida do país, mas o país não conhece um único fornecedor. Qual é o problema de dizer quais são os fornecedores do FNDES? O problema é que, apresentando as contas, sabem que nós vamos descobrir qual é o clientelismo que existe no FNDES. É por isso que, por exemplo, em matéria de construção, são sempre as mesmas empresas. Em matéria de construção, Sogecoa, Grupo Visabeira, em matéria de comunicação é a Golo, em matéria de sementes é a Casa do Agricultor, e nós sabemos a quem que essas empresas estão ligadas. E as tais sementes de que falam, há um relatório que demonstra que as sementes, sobretudo em Nampula, eram sementes de baixíssima qualidade. O grau de germinação delas era abaixo de 50%. É uma desgraça isto. Então nós estamos a trazer uma dívida oculta, nós estamos a trazer o país, de novo, a ir ao precipício da dívida. E, no fundo, isto pura e simplesmente cria ineficiências no mercado. Não é possível ter um projeto como este, bem sucedido, quando o próprio Estado é ineficiente, totalmente ineficiente para isto. O setor empresarial do Estado. Estamos há mais de 20 anos a pedir consolidação das contas das empresas públicas e participadas pelo Estado. Nunca apresentaram nem estão interessados. E o FNDES está na mesma linha. Portanto, a falta de transparência, nepotismo, promiscuidade, isto é que marca este fundo. Portanto, eu não sei, eu penso que depois desta apresentação, o povo moçambicano devia se calhar chorar, né? Em vez de bater palmas a este tipo de situações tristes que nós temos visto. Portanto, mas não disse, muito obrigado. Obrigada, caro colega.